Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma experiência diferente do que geralmente eu trago aqui nos meus vídeos. Geralmente o meu conteúdo é música, né? Eu posto videoaulas, posto tocando algumas músicas que eu gosto. Mas hoje eu vou compartilhar com vocês aqui como que foi a minha cirurgia de vasectomia e todo o processo até chegar à cirurgia e como está sendo o pós-operatório, que no caso está sendo agora, né? Eu fiz a cirurgia na última sexta-feira, dia 31 de março. Hoje é dia 3 de abril, segunda-feira, então eu estou no meu terceiro dia após a cirurgia, né? Eu vou compartilhar com vocês aí um pouco sobre a minha experiência, beleza? Então eu fiz a cirurgia pelo SUS, tá? O SUS disponibiliza essa cirurgia e, assim, ao contrário do que muita gente pensa, é uma cirurgia que ela acontece rapidamente, tá? Eu, inclusive, eu fiquei surpreso, assim, com a agilidade que foi de quando eu dei o nome na UBS até o momento que eu fiz a cirurgia, que eu fui chamado para fazer a cirurgia, tá? Eu vou compartilhar tudo isso com vocês aqui, tá? Então eu e a minha esposa, depois que a minha filha, que no caso era a nossa segunda filha, né? A gente tem um filho que nasceu em 2015 e a minha filha nasceu no final de 2018. Então depois que a minha filha nasceu, a gente conversou e a gente optou de encerrar a nossa linha de produção, de não ter mais filhos, tá? E aí com isso a gente começou a pesquisar sobre alguns métodos anticoncepcionais fixos, né? Que não assim o preservativo, ou, né, tanto masculino quanto feminino. E também a gente queria sair do anticoncepcional, da pílula ali, do comprimido anticoncepcional, porque a minha esposa ela sempre passou muito mal quando ela fez uso do anticoncepcional. Então a gente começou a pesquisar outras formas aí, né, outros métodos contraceptivos. E num primeiro momento, a gente chegou ali no DIU, né? Isso no começo de 2019. Aí a gente viu, né, que o SUS ele disponibiliza a colocação do DIU, só que assim, é um processo muito demorado, tá? Demorou bastante. Na verdade, assim, até hoje a minha esposa ela não foi chamada. E a gente foi informado na UBS que ele demora geralmente de 2 a 3 anos até que a pessoa é chamada para fazer a colocação, tá? Então a gente decidiu ir no particular, ver quanto que custaria e tal. E no particular o médico falou, ó, assim, vocês estão procurando agora um método anticoncepcional fixo, né? Então eu sugeriria, na verdade, que o seu marido falou para minha esposa, né? E eu estava junto. E aí ele falou, ó, sugeriria, né, que o seu marido fizesse vasectomia, tá? Porque assim, o DIU, ele, apesar de ter uma alta taxa aí de sucesso, né, na contracepção, ele ainda assim é um método que apresenta maior porcentagem de falha do que a vasectomia. E assim, o seu corpo pode reagir, pode ter algumas reações, né, físicas mesmo, desagradáveis, pelo menos no começo aí. Né? Tanto o DIU de cobre quanto o DIU de Mirena, que falam que é o mais efetivo, né, também é o mais caro e tudo mais. Então, assim, a gente saiu do médico e aí eu fui pesquisar sobre a cirurgia de vasectomia, porque até então eu não tinha pensado, estava com a cabeça no DIU da minha esposa, né? E aí eu fui pesquisar e aí nessa ocasião o médico explicou um pouco de como que era a cirurgia, explicou que o pós-operatório era muito mais tranquilo, ele falou também da cirurgia de laqueadura, né? Só que daí ele falou, ó, é uma cirurgia muito invasiva, então o pós-operatório dela é um pouco mais complicado, né? Enfim, ele explicou assim muito bem explicado para nós. E aí ele falou, ó, se vocês quiserem, a cirurgia de vasectomia ela é feita pelo SUS e ela é super rápida, né? Não tem tanta demora para fazer. E aí a gente saiu do médico, né? Isso foi já no final de 2019, né? Começo de 2020. E aí eu me informei bastante sobre a vasectomia, né, pelo SUS, vi pelo site do governo e tudo mais, né? E aí, assim, era muito simples, ela só ir na UBS e dar o nome para fazer a cirurgia, né? E aí, em fevereiro de 2020, eu fui na UBS, dei o nome para fazer e passou um mês, a pandemia explodiu aí, né? E aí, com isso, foi tudo meio que suspenso aí, né? E aí, a gente tava sempre ligando, passou um tempo, claro, né? A gente começou a tentar se informar e tal, e a gente sempre era informado que ainda não tinha voltado e tal. E aí no começo do ano passado, de 2022, eu liguei e aí a moça falou, ó, a partir de março vai começar
a ter cirurgia de vasectomia, né? Vai começar a ser disponibilizado novamente. E aí eu deixei o meu nome, né? Só que daí assim, foi passando o tempo, ninguém falava nada, não chegava, porque eu lembro que ela falou que ia chegar uma carta para participar de uma reunião com as enfermeiras, com a psicóloga, né? Onde elas iam explicar todos os trâmites, né? E não chegava, não chegava, e aí eu liguei na UBS um dia, e a moça falou, ó, seu nome não está aqui, provavelmente quem te atendeu antes estava num dia ruim ou esqueceu de colocar seu nome aqui e tal, mas eu vou colocar. Tá? Isso foi em outubro do ano passado. Eu esperei aí quase 10 meses e não veio, até que eu fui lá, né? E dei o meu nome. Aí eu liguei e tal, e aí eu tive que ir ao posto dar o nome também, assinar lá uns papéis e tudo mais. Em novembro eu já fui chamado para essa reunião com as enfermeiras, com a psicóloga, né? E assim, foi muito tranquilo lá, que elas explicaram como que era o processo da vasectomia, né? E explicaram lá como que funcionaria os trâmites e tudo mais enfim, sim, uma cirurgia bem explicativa, né? E assim, depois que você passa por isso, você tem que assinar um termo, né, falando que você está ciente que a cirurgia ela não tem reversão pelo SUS, tá? A vasectomia ela tem uma opção de reversão, só que o SUS não disponibiliza, tá? E eu dei uma pesquisada também, ela é uma cirurgia cara, é uma cirurgia que tem um grande risco de não ter um sucesso, assim, de não ter sucesso mesmo, de não rolar a reversão, né? Depende muito do tempo, tem vários fatores, idade da pessoa, o tempo que ela tem de vasectomia e tudo mais, tá? Então, a gente fez nessa reunião, foi bem legal, assim, eles deixaram a gente super bem informados. E no final da reunião a gente assinou um papel e ela falou, ó, agora tem por lei um prazo de 90 dias até que o hospital entre em contato com vocês, tá? Que é por lei assim para a pessoa decidir se ela realmente quer fazer ou não, tá? E aí assim, eu desde o começo eu já estava decidido que eu ia fazer, né? E assim, deu exatamente os 90 dias, eu acho que passou ali, sei lá, uma semana no máximo, já chegou a mensagem no meu celular de torpedo SMS que eu tinha uma consulta com um médico urologista num hospital aqui da minha cidade. E aí eu fui nessa consulta, conversei com o médico, ele fez lá várias perguntas, principalmente sobre a saúde e tal. E aí nisso, né, eu levei toda a papelada que o posto me disponibilizou, todos os termos que eu assinei, né, enfim, todos os papéis necessários lá, e ficou com o médico lá. Tá? E aí nessa consulta que eu fiz com ele, ele passou para mim que, assim, dali para frente seria super rápido, no máximo um mês, até que fizesse a cirurgia, tá? E na verdade, a consulta com o médico foi dia 16 de março, tá? Então até a minha cirurgia deu exatamente 2 semanas, porque foi dia 31, né? Então passou 15 dias, né? Coisa de 3 dias depois que eu tinha ido na consulta com o médico, chegou um torpedo que a minha cirurgia estava marcada. Depois eles ligaram também para confirmar. Ó, dia 31, pode vir 6 horas da manhã para fazer a sua cirurgia que vai ter um mutirão, tá? E aí eu fiquei naquela expectativa, só que assim, agora vamos para a cirurgia de fato, tá? Na cirurgia, cara, eu tava apavorado, assim, apavorado que eu digo, ansioso, tá? Porque assim, cara, tem toda uma questão de que a região ali onde vai ser operada é uma região muito sensível, né? Os homens podem dizer aí nos comentários, quem estiver acompanhando o vídeo, né? E aí, assim, eu comecei a ver alguns vídeos, ver alguns relatos e tinha gente que falava, ó, 100% indolor, outros já falavam, ó, doeu um pouco, tive isso, tive aquilo, o pós-operatório foi bom, outros falavam que o pós-operatório foi complicado, né? Enfim, eu me informei bastante e na última semana eu me internei 6 horas da manhã no hospital. E aí, assim, cara, eu tava aflitaço, assim, não tava demonstrando muito, mas por dentro eu tava muito ansioso e tal, né, com medo, assim, até que me chamaram para cirurgia, tá? Como que foi a cirurgia? Eu fui, né, fez todo o procedimento pré-operatório, né, e a cirurgia em si, fui pro centro cirúrgico,
tá? E na sequência teve todo o cuidado lá, que eles esterilizam, né? E aí foi a médica a anestesista, né? E aí, assim, ela aplicou anestesia, tá? O primeiro lado foi o lado esquerdo, tá? Porque eles fazem uma de cada lado, tá? Que são os dois canaizinhos lá. Então eles fazem um corte de cada lado e cortam lá, né, o duto diferente, que é o nome, deferente, na verdade, o canal deferente, tá? Então do lado esquerdo eu não sentia absolutamente nada, nada, assim. Não sentia nem que, parecia que não tava, ninguém tava pegando nada ali, né? Quando foi pro lado direito, começou na hora da anestesia, tá? Que deu uma queimada ali, né? E aí eu não senti a hora que, né, que ele cortou, tal, mas na hora que ele puxou o canalzinho, deu uma dor. Deu uma dor. E foi uma dor assim, parecia que eu tinha levado um chute lá embaixo, né? E aí eu falei pra ele, falei, cara, tá doendo. Ele, vou colocar um pouquinho mais de anestesia, mas eu já tô terminando, tá? Se você puder, né, não se mexer, tá? Porque na hora que puxou, deu uma mexida, assim. E aí ele aplicou anestesia, só que não adiantou muito. Diminuiu um pouquinho, mas ainda assim continuava doendo, aquela dor de quando você leva um chute nas partes íntimas. E aí, daí ele falou, terminei, pronto. E aí aos poucos foi diminuindo a dor. Ele falou, agora a gente vai fechar, tal. Mas assim, tirando isso, a cirurgia em si foi muito tranquila, tá? Eu não senti assim a hora que deu o ponto, né? Você sente, claro, que, né, o ponto está sendo puxado, esse tipo de coisa, mas dor não sente, tá? E o processo todo da cirurgia deu, acho que meia hora, se eu não me engano. Eu entrei no centro cirúrgico, era 15 para as 3, aí tem toda a operação, né? Eu decorei mais ou menos os horários. E o médico chegou, e aí depois que ele chegou foi super rápido, assim, foi super rápido mesmo a cirurgia. E aí eu já saí, aí eu fiquei um tempo em observação, e posteriormente eu desci pro quarto, daí fiquei no quarto mesmo, e aí fiquei mais um tempo, aí eles dão, né, um lanche para comer, porque você tem que ficar em jejum um tempo. E depois disso eu já fui liberado, tá? Fui liberado, saí andando, assim, não doeu, o pós-operatório eu achei que poderia doer. Eles fizeram um curativo e tal, mas dor zero, tá? E aí eu saí andando. As recomendações que me passaram era que eu não poderia dirigir e ficar de repouso aí durante 72 horas, tá? Sem fazer esforço, tá? Então, assim, eu respeitei esse tempo de repouso. Até agora eu não dirigi, quem está dirigindo é minha esposa, né? E vou ficar mais um tempo aí sem dirigir, para de fato cicatrizar bem. Mas assim, já estou no terceiro dia. Hoje os dois pontos dos dois lados caíram, tá? Já está bem cicatrizado mesmo. E de vez em quando me dá um certo incômodo, tá? Então assim, depois da cirurgia em si, eu fiquei com um certo incômodo, porque geralmente assim, o que é o grande lance de quando você tem uma dor na região escrotal? Por exemplo, o cara vai jogar bola e leva uma bolada ali na região íntima dele. Não é exatamente nos testículos que dói, né, ali na bolsa escrotal. É na região em cima, né? Parece que você está com uma dor de barriga, mas é uma dor ali. E justamente é o canalzinho que foi cortado que dói, né? Então é justamente essa dor, na verdade eu não digo nem dor, foi um incômodo leve que eu tive, né? E eu tomei ali alguns remédios que ajudaram a passar essa dor, tá? Mas isso foi na primeira noite, no segundo dia eu já não estava sentindo mais aquela dor, era mais o incômodo dos pontos, os pontos coçavam um pouco e tal. E aí, né, eu passei algumas pomadas tal para aliviar um pouco, pomada assim, lidocaína e tal, né, para não ficar coçando ali. Mas hoje eu estou no terceiro dia, assim, nem parece que eu fiz uma cirurgia, os pontos caíram, tá bem cicatrizado. Então assim, foi uma cirurgia muito simples, muito de boa, tá? Igual eu falei para vocês, na cirurgia eu tive um incômodo do lado direito, muitas pessoas relataram isso também, né, nos relatos que eu vi, que assim, doeu de um lado e do outro não, tá? Algumas pessoas relataram do lado esquerdo, outro do lado direito. No meu lado, o lado que doeu foi o lado direito, mas assim, não foi aquela dor extremamente insuportável, né? Eu falei que estava doendo, eles aplicaram um pouco mais de anestesia e na sequência já terminou tudo já. Enfim.
Mas a recomendação que eu dou para vocês é essa, galera. Assim, se você e a sua esposa estão pensando em fazer algum método, né, adotar um método contraceptivo definitivo, galera, faz você. Você que é homem, tá? Porque a nossa cirurgia ela é muito simples. Eu tô de boa, tô trabalhando aqui, né? Inclusive tirei um tempo aqui para gravar esse vídeo, mas eu tô trabalhando já. Né? No segundo dia, no sábado, na verdade, eu já estava aqui trabalhando, que eu dou aula de música, né? E como eu ia ficar sentado, então eu não dispensei os meus alunos, dei aula normalmente, fiz o mínimo de esforço, assim, de ficar andando, de ficar levantando possível, né? Fiquei o tempo todo sentado e a recuperação está sendo muito boa, tá? Todo o processo durou exatamente 5 meses, tá? De quando eu dei o nome até eu fazer a cirurgia de fato, tá? Então foi muito rápido e a galera pode fazer sem medo, tá? Não é porque é SUS. Eu lembro que eu comentei com um amigo meu dele, nossa, mas pelo SUS, cara, tal. Galera, o SUS é excelente, fui muito bem atendido pelo médico, pela equipe da enfermagem, pela enfermeira, a médica anestesiologista também a todo tempo ela estava ali conversando comigo, tentando me acalmar, porque eu estava um pouco nervoso, igual eu comentei com vocês, né? E o tempo todo ela, não, tal, já está quase acabando, tal, tudo certo ali, mantendo a tranquilidade, né? Então assim, galera, se vocês querem fazer, façam, tá? É muito tranquilo, está sendo muito tranquilo e a sua parceira ela vai ficar livre aí de repente, né, usar esses métodos hormonais. A cirurgia das mulheres é super complicada, tá? Enfim, então meu relato é isso, né? Espero que não tenha ficado tão longo. E qualquer dúvida que vocês tiverem, que esteja ao alcance aí, deixa nos comentários que eu compartilho com vocês. Quem tiver dúvida pode acessar o site, se eu não me engano é o site do SUS, depois eu vou deixar na descrição aqui, e vocês podem se informar, beleza? Valeu, galera, um abraço para todo mundo aí, até mais.